Show de bola, pessoal. Mais um MWCast digital para você aqui. Hoje estamos entrevistando aqui mais uma personalidade incrível aqui que faz parte da nossa turma também de mentoria, né? E de parceria aqui da nossa agência digital, MW Digital, o doutor José Carlos. Prazer, Marcelo. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Show de bola. Então é o seguinte, nós vamos falar sobre um tema aqui muito importante, né? Ao qual muitas pessoas, né, e várias, eu também já passei por esse processo, né? Ele é especializado em direito de família e, enfim, vamos seguir aqui para esse bate-papo. Doutor, é um prazer tê-lo aqui. E se apresente aí para o pessoal, se apresente aí. Pessoal, é o seguinte, não esqueçam, tá? De clicar aqui abaixo, de seguir o nosso canal, de seguir as nossas redes sociais, tá? Para você continuar recebendo esse conteúdo, assim como diversos outros podcasts também. Lembrando que estamos em nome aqui da MW Digital, né, nossa agência digital, MWCast Digital, tá? E MW Caps. E você vai ter, através da MW Caps, o seu produto físico para você trabalhar aí na internet, na sua localidade. E breve temos novidades da MWCast para vocês, ok? Mas vamos lá, doutor. Mais uma vez, tá? É um prazer tê-lo aqui. Fala pro pessoal aí, vamos se apresente, vamos trocar essa ideia e levar essa informação de qualidade também, e principalmente para quem está precisando desse serviço aí do direito de família, que o qual o senhor é representante, é responsável, é especializado nisso. Marcelo, é um prazer, agradeço o convite. Bom, é interessante a gente começar falando que desde a pandemia mudou muita coisa dentro do direito. Mudou e para o lado bom, porque hoje você não precisa mais ir no fórum, marcar uma audiência, esperar meses para ter essa audiência para resolver um problema simples. Então, por exemplo, o divórcio, como você disse. Poxa, preciso me divorciar. A primeira coisa que a pessoa quer é não encontrar com o ex-cônjuge. Verdade. Então, hoje a gente consegue fazer um divórcio. Os clientes na casa deles entregam a documentação para o nosso escritório, fazem a assinatura digital, assinatura eletrônica, e o escritório de advocacia leva esse documento digitalizado para o fórum e o juiz já decreta o divórcio. Não tem audiência, não tem nem audiência digital. Então, assim, foram algumas facilidades que a pandemia provocou e que a gente aproveitou depois do final da pandemia. Então, muita coisa dentro do direito simplificou e muita gente não sabe disso. Então, hoje você consegue, dentro do direito, dentro do divórcio ou qualquer assunto em direito de família, cobrança de pensão alimentícia, investigação de paternidade, regulação de visitas, de guarda, tudo você consegue fazer hoje buscando seu advogado e o advogado faz todo o serviço. É bem simples. Show de bola. Eu não me recordo, né? Quanto tempo que levava mais ou menos um divórcio antes da pandemia, assim, no meio tradicional, antes de vir essa revolução aí digital. Mas era mais ou menos quanto tempo assim, doutor? Em média, 1 ano para você Ixi. terminar um processo de divórcio. Se tivesse bens, e dependendo da briga na família, isso se estendia por muitos anos. Hoje não. Hoje, mesmo tendo bens, você consegue terminar um divórcio aí com 60, 90 dias no máximo. Esse tempo, esse adiantamento de tempo, assim, foi mais em vista da pandemia? O divisor de águas mesmo para essa revolução, essa mudança veio pós-pandemia ou no meio da pandemia, ou como foi que aconteceu? Não, foi mesmo pela pandemia. Por quê? Antigamente nós precisávamos juntar o documento físico. E aí, para juntar o documento físico, você tinha que tirar xerox, você tinha que autenticar, você tinha que rubricar. Isso levava no cartório, ficava um processo dessa altura. Hoje não, hoje é tudo digitalizado e já vai direto para o juiz. Hoje, até uma das inovações também que a OAB trouxe, o advogado tem fé pública. Então, a rúbrica de um advogado num documento dá a entender que aquele documento é verdadeiro. Então, não precisa mais passar pela todo esse procedimento que tinha antigamente, do cartorário tirar o xerox, ter que rubricar. Isso demorava, às vezes, 2, 3 meses para fazer um procedimento desse. Hoje você faz em 15 segundos. E o processo digital, por isso que eu amo o digital, a gente está inserido no processo digital há muito tempo, né? Quem acompanha o nosso canal e as nossas redes sociais
sabe que a minha área de tecnologia desde 2004, né? Para quem não sabe ainda, eu sou formado também em gestão de tecnologia, em redes de computadores, toda essa parte. E eu amo muito o digital porque, assim, facilita muitos e muitos processos aí. Nós estamos vendo esse caso aí em direito de família, mas em diversas outras áreas aqui, eu trago convidados aqui diversos, né? Na área de indústria, como tivemos aqui o Ângelo, também de lá de Marília, que veio. Processo digital mesmo, em cursos, em faculdades. Eu vim da área de faculdade à distância, né? Então nós já resolvíamos muitos problemas lá desde 2004 e no processo de pandemia e pós-pandemia houveram muitas evoluções aí em diversas áreas, principalmente falando em direito aqui de família, né? Eu dei um Google rapidinho aqui e vi que no Brasil, em média, né, anual, existem aqui uma média de 420 mil divórcios a nível Brasil. Então, é um número muito alto, né? Assim, relativamente a nível da nossa população brasileira. E muitas dessas pessoas aí não têm nem ideia da facilidade que hoje é fazer esse processo, né? Exatamente. Esse número que você passou, perfeito, em torno de 450 mil divórcios. Mas para o pessoal não desanimar, o número de casamentos é bem maior. Tá? Então, existe uma média de 800 a 900 mil casamentos, uma média de 400 a 450 mil divórcios. Então, fazendo a conta, daria 2 para 1. Só ainda está casando mais, graças a Deus. Mas isso que você falou da pandemia, só para te exemplificar como que facilitou. O Conselho Nacional de Justiça, o órgão que regula toda a Justiça Nacional, eles passaram muitas atribuições para os cartórios. Cartórios de notas, cartórios de registros. Então hoje você consegue fazer, por exemplo, falando ainda de divórcio. Se o casal não tem filhos ou os filhos são maiores de idade, maiores de 18 anos, o casal vai no cartório e faz o divórcio dele em 24 horas. Então é muito simples. Precisa de um advogado, é obrigatória a presença de um advogado, mas você leva a documentação, o próprio casal leva a documentação no cartório, não tem burocracia nenhuma. Em 24 horas, dependendo do cartório, no mesmo dia você sai divorciado. E agora, a partir de janeiro de 2025, vão ter outras alterações, como o inventário com filhos menores vai ser feito direto em cartório e outras alterações, para desafogar o judiciário. Porque hoje um juiz, só para você ter uma ideia, um juiz de qualquer vara, em qualquer cidade, ele está sempre trabalhando com uma média de 1.000 a 1.200 processos. E não tem ser humano que consegue trabalhar com uma média dessa. Então, por isso que a gente precisa desburocratizar a justiça, que é uma coisa que eu gosto sempre de falar, levar para cartório, levar para todos os outros órgãos, e facilita bastante a vida da população, né? Rapaz, realmente, né? A gente não tem nem ideia quando que todos esses processos que estão, né, em andamento aí nas varas serão zerados. Às vezes o pessoal faz mutirão e tudo, mas não tem como resolver, né? Nesse caso, teve uma grande evolução também no trabalho. Para quem não sabe, eu fiz um semestre de direito, eu não cheguei a terminar, né? Só fiz um semestre também, mas para minha área de tecnologia eu voltei. Então, assim, facilitou muita coisa também com as assinaturas digitais, né? Com o processo de nuvem também das próprias varas, né? E realmente isso a tecnologia vem beneficiando todas as áreas mesmo. Ok. E no caso, em termo local, né? Nós iniciamos aqui a conversa falando sobre o processo digital. Mas hoje, se alguém quiser contratar o serviço do doutor, qual cidade de Marília, não é isso? Marília, isso. Localizado na cidade de Marília. Para quem é de próximo, também pode fazer esse trabalho presencialmente, não é isso? Com certeza. Hoje, além do escritório físico, né, que se a pessoa quiser, lógico, vai ser convidada a conversar, vai ser um prazer. O que geralmente o meu escritório faz é fazer o primeiro contato via telefone, via WhatsApp, e aí, se necessário, lógico que a gente está à disposição para conversar. Então, todo mundo aí da região precisar bater um papo, estaremos presentes. Show de bola. Mas logo mais nós vamos passar as redes sociais, né? O site, tudo certo, porque tem gente, e assim, o mundo digital também
muito. Ao mesmo tempo que ele te entrega muita facilidade, ele também te entrega alguns perigos, né? Então, muitas pessoas, assim, minha mãe, por exemplo, né, já é uma idosa e ela já teve problemas em relação à internet por confiar em alguma promessa que chegou até ao celular dela. Então, é importante também as pessoas que forem confiar, enfim, fazer consultas, fazer algum tipo de serviço, ir para os meios oficiais, né, e buscar informação o máximo possível para não ter esse tipo de problema. Então nós vamos passar o site, passar as redes sociais, Instagram e o WhatsApp também, obviamente, do doutor, para quem estiver precisando do serviço, né, trocar essa ideia aí e chegar a resolver seus problemas. Ok. E é o seguinte, eu fico curioso, né, em relação a alguns casos, por exemplo, assim. O senhor já chegou a pergunta de curioso também. O senhor já chegou ao invés de fazer o divórcio, fazer o contrário com algum casal que já foi procurar para fazer essa separação? Olha, ô Marcelo, eu costumo falar que eu não faço divórcio. Eu realizo o procedimento para que o juiz dê o documento, porque a decisão é do casal. Mas para te falar, assim, casos concretos, eu posso te falar que acontece pelo menos 2 a 3 vezes por mês isso. Quando eu inicio a conversa e eu vejo que tanto o homem ou a mulher, ou que seja um casal homoafetivo, eu vejo que tem dúvidas, eu não faço o divórcio. Eu peço para que eles conversem e às vezes acontece de eu até fazer uma chamada de vídeo. Porque eu Uhum. explico que o divórcio é um procedimento muito sério, assim como o casamento. E assim, eu posso te falar que acontece e não é tão raro de o casal entra com o divórcio, pergunto, depois de 5, 10 dias, o pessoal fala assim: para o divórcio pra mim, você tinha razão quando você falou. E aí o Acontece, que né? acontece? Eu sempre busco. A gente anula o pedido de divórcio, lógico, anula para não ter risco do juiz emitir a sentença. E eu falo para eles: falo, olha, eu estou aqui à disposição para qualquer coisa, menos para o divórcio, conte comigo. E em muitos casos eu já tive um cliente que ele mandou inclusive a foto do filho que ele teve depois com a esposa, que depois que eles se juntaram. Isso é gratificante. Então Gratificante. eu falo até para minha consciência, eu não divorcio ninguém. Eu faço os procedimentos depois que o cliente tem a consciência que ele está certo de que o divórcio é a decisão. Mas se tiver dúvida, eu não faço. Eu sempre falo para tentar, para insistir. Eu sou defensor da família, de todo o, a segurança que um pai e a mãe pode dar para os filhos, a educação, tudo. E eu sei que com o divórcio isso fica mais difícil, né? Os laços se rompem, fica só com o pai, só com a mãe, começa só a visitar. E muitos casais levam para o lado só financeiro, então o divórcio vai mais para ver se vai ter pagamento de pensão ou não. Então, isso eu procuro evitar. Mas acontece bastante da pessoa às vezes estar com raiva e fala, quero divorciar. Fala, mas você tem certeza? Então vamos conversar com a outra parte primeiro. Se conversar com a outra parte, fala, não, a gente brigou esse final de semana. Ah, não, a gente não faz e fala, vamos daqui 15 dias voltar a conversar. Se tiver a ideia madura, a gente parte pra cima, senão não. Pois questão de família é bem interessante. A gente, né, obviamente tem família também, começa se colocar no lugar, enfim. Uma outra pergunta bem interessante também. Nesse caso, né, uma esposa está gestante e ambos decidem se divorciar. É possível também, assim, pelo fato de estar gestante, não atrapalha nada. Ô, Marcelo, é possível e assim, parece brincadeira, mas às vezes a gestação é a causa do divórcio. Muitas famílias já tinha lá um filho, 2 filhos, 3 filhos e fica grávida de novo e muitas vezes isso eu falo porque como a internet leva a gente pro Brasil todo, pego muito divórcio no interior do interior de alguns estados. E existe aquele machismo, aquele coronelismo, e às vezes se a mulher tá grávida, a culpa é dela, né? Como se ela ficasse grávida sozinha. Eu já peguei alguns casos, vários casos, em que a gravidez da esposa foi o motivo do divórcio. O que geralmente eu faço? Falo, olha, não tem jeito, vai precisar do divórcio? Então vamos garantir o direito das crianças. E aí a gente coloca dentro do divórcio, mesmo que ainda não foi concebida a criança, que ela não nasceu, ela já tem todos os direitos dela. Tem que ser
já colocado a parte de pensão, a parte de visitas, no começo é a visita assistida, porque vai ser criança pequena, mas a parte do valor, né? Então vai pegar lá 30% do salário do marido, geralmente é assim, desconta direto em folha, mas algumas particularidades dessa acontecem. Como também acontece algumas que a gente, só para passar para você, eu peguei já divórcio, o casal tinha acabado de adotar. E E aí? Como que você faz um divórcio de um casal que acabou de adotar uma criança? Quer dizer, é difícil você entender o mecanismo, né? A gente não sabe o que aconteceu com o casal. Mas você acabou de adotar, pô, está transbordando amor, tá tudo certo ali. E aí eles se divorciaram. E aí é que tá, com quem iria ficar menor. Então, assim, também deu trabalho. Nesse caso, o juiz também foi muito bem, porque o juiz ele colocou a guarda compartilhada. Guarda compartilhada é onde o pai e a mãe têm os mesmos direitos e os mesmos deveres, para que nenhum dos dois ficasse longe dessa criança. E aí os dois aceitaram, deu tudo certo, né? Conseguiu resolver. Mas acontece de tudo. nosso Brasil, esse mundo é bem complicado, né? Eu, por exemplo, é um caso bem interessante. Eu fui casado, né? Durante 18 anos. Aí separei, aí fizemos a separação normal com o advogado e tal. Depois de 3 anos eu voltei pra minha mulher, que estou hoje novamente. Só que a gente não casou de novo. É possível, né? Normal, não tem É problema nenhum. possível, eu te aconselho a fazer o casamento, mesmo que seja só um casamento em cartório, né? Um casamento civil, é o que dá os direitos. Porque pensando lá na frente, a parte de herança, é bastante interessante realmente vocês estarem casados civilmente. Você já pegou esse caso já? Separou e juntou de novo? Já, eu já fiz. Assim, era um casal do Rio de Janeiro, e são novos, tá? Não são. Eles são novos. Casou, separou, casou, separou. Eu fiz o segundo divórcio só. Eu fiz o segundo divórcio, mas ele me passou a certidão de divórcio do primeiro casamento. Eu falei, não, você tá brincando. Eu falei, mas você vai divorciar? Eu falei, você não tem. Vamos pensar. Ele falou, não, agora é definitivo. Eu falei, não sei, né? Mas eu fiz o segundo divórcio do casal. Acontece muito, hein? Cara, assim, pessoas são pessoas e, né, a O que cabeça... acontece, Marcelo, eu costumo dizer assim, a relação humana é difícil de você julgar, né? Assim, poxa, nós estamos aqui em Prudente, nós estamos aqui no centro, né? Prudente é uma cidade maravilhosa, conheço, já tive clientes aqui, gosto muito. Mas você pensa você no interior da Amazônia, e a internet chega lá, e eu já fiz divórcio de lá. Aham. Eu tive que procurar no mapa, porque eu falei, a cidade não existe, e existe. Eu fiz divórcio de índio. É Índio mesmo? casado com. Na verdade, era uma índia casada com É, um branco. essa seria a minha pergunta, se índio casa assim também... Nesse caso, o cara foi conhecer a tribo, se apaixonou pela índia e casaram. Ela Hum, foi morar, foi em Belo Horizonte. Ela não gostou de Belo Horizonte e voltou pra aldeia e ele ficou em Belo Horizonte. E aí eu fiz o divórcio. Divórcio online também, dessa forma rápida, né? No caso deles, como não tinha filhos ainda, foi bem tranquilo. Mas assim, existe tudo que você imaginar. A gente fala muito de a facilidade que a tecnologia trouxe hoje. E só para te exemplificar, eu fiz um divórcio agora um tempo atrás. A moça tinha 4 filhos de 4 pais diferentes. Não julgo ninguém, nada. Só que, qual que foi a preocupação dela do divórcio? Se eu iria conseguir pegar os 30% do salário dele. Ela não estava preocupada com criança, não. Ela queria. E aí, assim, por curiosidade, eu perguntei. Ela tinha um bom salário, mas eu acho que foi uma estratégia de vida dela. Ela fez um filho com 4 homens diferentes que iriam bancar o luxo que ela queria. E ela escolheu a dedo. Era mas nesse caso... empresário, aposentado, era aquele perfil de... Sim, E sim. ela foi pra cima e fez os 4 filhos. Mas nesse caso ela tem direito a 30% de cada salário? De cada marido? Cada filho recebe do seu pai. Ah, Ela sim. acumula. Ela, como a Uhum. gestora, porque o dinheiro é do filho, mas ela, como a Sim. gestora, ela que administra. Ela fez uma poupança, entre aspas, ela fez aí um salário para cada pai dos filhos. Então você vê muita coisa que você fala, poxa, mas isso aí é errado. É errado, mas para ela não era errado. Então a gente vê muita coisa. São muitas histórias. Aqui, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, eu não sei se isso é um projeto a nível Brasil, mas pelo menos lá na Bahia, não sei se são sindicatos regionais também que promovem isso. Mas assim,
cada filho, a mulher tem direito, pelo menos lá, a, a um abono de R$ 10.000. Aí ganha esses 10.000 e, e depois continua recebendo normal Bolsa Família, essas coisas assim, né? Mas e aí se tornou uma febre lá, assim. As mulheres apareciam grávidas de uma hora para outra. É um filho por ano. Por causa desse valor. Então, assim, eu não sei se é sindicato local, enfim, ou se é projeto do governo, mas esses benefícios aí causam muitos problemas e até divórcios, porque elas podem, algumas mulheres, né, podem usar essas estratégias aí para de fato ter só esse valor aí, depois pede divórcio, ou muitas vezes nem casada é, né? Mas Marcelo, acontece. não, tem muito. Isso aí provavelmente é uma política pública do Estado, Eu acho que é do acredito. Estado, Mas assim, pensando, a gente falando essas histórias, né, dentro do direito de família, para quem mexe, como eu, faz 24 anos que eu faço isso, então você imagina o tanto de história que já passou. Tem muito caso, por exemplo, a mulher está presa, está encarcerada. E aí, o fato não é nem dela ser casada ou solteira, só falando em direito de família, tá? Uhum. Ela faz de tudo para ficar grávida dentro da cadeia. E tudo mesmo. Tem algumas histórias assim que são terríveis. Cabulosas. Porque ela estando grávida, ela tem vários benefícios. Quando a criança nasce, ela pode, em muitos casos, conseguir ficar em casa para cuidar da criança. Então a gravidez, nesse caso, é o habeas corpus dela, sabe? Se não for um crime hediondo, se não for uma coisa tão séria, isso tem demais. Aí você fala, pô, mas aí é que começa, né? O direito da visita íntima e tal. Tem muito caso assim, muito caso. Aí você vai ver, mulher entrou na cadeia, em 9 meses está fora. Aí ela entra na cadeia de novo, fica grávida de novo. Sai de novo na hora que a criança nasce. Aí você fala, pô, mas isso vai parar quando? Bom, ela deveria não cometer o crime, mas ela já sabe como funciona. Ela sai da cadeia com alguns benefícios, com algumas ajudas do governo, com alguns, né, méritos aí, dinheiro, e aí vira projeto de vida. Projeto de vida. Antes, eu lembro que, por exemplo, a minha avó mesmo teve 16 filhos. A outra avó teve 12, se eu não me engano. Então, antes, que não existiam esses benefícios, essas coisas assim, era por falta até de conhecimento, né, de política pública, de família e tudo, mas hoje, uma grande parte, principalmente nos centros assim menos favorecidos, né? Eu acho que é de estratégia, ou se parece, né? Sim, Infelizmente. a gente vê muito, eu falo muito do interior aí de alguns estados. Você deu o exemplo do Bolsa Família. É a única renda. Não existe renda, não existe empresa, não existe indústria, não existe trabalho. E aí a pessoa vê uma forma de ter uma renda mensal. Não estou julgando nada, mas tem. Infelizmente, né? Assim, existe também algum tempo mínimo de entre o casamento e o divórcio? A justiça também não proíbe nada desse tempo, né? Não. Eu vou te falar, que já aconteceu comigo. Casamento no sábado, segunda-feira a mulher entrou em contato para divorciar. É E aí brincadeira. lógico que eu já imaginei que tinha acontecido alguma coisa, ela não quis falar de imediato, mas depois ela comentou que o marido, que ela não sabia, ele era viciado em pornografia. É. E aí ela descobriu isso na lua de mel lá, eles estavam no hotel Aham. lá, e ela falou, olha, e ele falou, não, eu sou assim, se você me quiser assim. Ela falou, não, então eu paro já. Aí eu conversei com os dois, realmente eles quiseram fazer o divórcio, mas quando você pega um tempo muito curto não existe um prazo fixo, mas vamos colocar até 90 dias, para dar uma média. A gente entra com o divórcio, mas fala para o juiz que a gente quer tentar uma anulação. Porque com menos de 90 dias não deu para formar família, não deu para constituir um lar, não... pode até estar grávida, tem que fazer o exame para ver se não, mas se não estiver grávida, o que a justiça entende? Não constituiu família. E aí, não é fácil, mas alguns juízes anulam o casamento. E aí, qual que é a vantagem da anulação? Os
casados, eles voltam para o regime de solteiros e não divorciados. Isso conta muito. A mulher gosta muito disso. Ah, eu quero separar, mas não quero ser chamada de divorciada. Como que faz? Às vezes eu falo, olha, você não precisa usar o termo divorciada. Você é separado, você é desquitado. Ah, Deus me livre. Mas existem outros termos que você pode colocar. Nesse caso, se o casamento durou muito pouco, não constituíram bens juntos, ou não fizeram dívidas altas juntos, e não tem filhos, a gente entra com um pedido de divórcio, que é o correto, mas faz lá um pedido preliminar pedindo a anulação. E aí o juiz pode escutar o casal. Por que vocês querem anular? E aí, dependendo do caso, se tiver um caso, esse é um vício oculto, que a gente chama, você pode anular. Nesse caso, eu consegui anulação. Mesmo que seja em bem pouquíssimo tempo, né? Mas conseguiu. Sim, sim. É difícil a gente imaginar, como eu disse, a gente está num centro. Mas o que Verdade. acontece muito aí no interior, casamentos arrumados, que ainda existe muito, de pai e Sim, mãe. sim. Eu já peguei casamento de igreja, e o pastor arruma, e às vezes o casal não é nem da mesma cidade, só conhece só no dia do casamento. E fala, mas isso é história de filme, não é. Isso é história do Brasil, isso acontece. E principalmente, eu posso falar isso porque eu passei por isso, né? Eu era da igreja evangélica, né? Eu fui evangélico, e aí eu tinha 16 anos na época. E era com a mesma minha esposa atual, né? E eu frequentei 3 anos e tal, eu e ela, e o pastor, não, vem cá, você tem que casar agora. Eu falei, calma, calma, pastor. 16 ainda, não tinha nenhum projeto de vida totalmente definido e tal. Ah, não, você tem já muito tempo e tal, tem que casar e tal. Pastor, não tenho nem casa ainda. Aí foi um dos motivos, nessa época, eu saí da igreja, enfim, e que eu já ouvi muitos relatos assim também. Porque muitas pessoas também podem, né, muitos casais se casam por um determinado tipo de pressão, tipo essa, e depois descobre que não era aquilo, tal, e começa a incidência de divórcio, né? Exatamente. Muitas vezes por pressão ou dos membros da congregação lá da igreja, ou por dentro de casa mesmo, né? Às vezes eu falo porque quando eu pego, às vezes, o divórcio e você vê muito casais, acontece muito no Rio de Janeiro e São Paulo, favela. É mais ou menos uma regra, tá? Eu posso te falar todos esses anos que eu faço. Às vezes a menina, ela quer sair do barraco da mãe e quer ter o Entendi. barraco dela. O sonho é pequeno, às vezes ela não quer nem sair da favela, ela quer sair porque o pai bebe, porque os irmãos e ela quer ter o lugar dela. E às vezes acha lá o príncipe encantado, casa, depois de 6 meses, um ano, fala, meu, eu tô repetindo a história da minha mãe, que aí é o marido e não o pai que começa a beber, e a mulher às vezes já tá grávida de um, de dois, o terceiro, e assim, isso é triste, mas isso acontece. Eu falo como eu trabalho diretamente com o divórcio, a gente vê essa linha se repetir muito. E às vezes essa pressão faz a pessoa sair do ambiente dela e falar, não, minha vida vai melhorar na hora que eu casar. E aí vê que só mudou o endereço. Muitas vezes a gente dá um Google desse, como eu dei aqui no início, aí vê lá, 420 a 450 mil divórcios por ano. Mas a gente não pensa nesses detalhes, né? Acha que são de casamentos arrumados, casamentos que não dão certo mesmo por questão de, sei lá, de traição, de algum outro tipo de coisa, mas não pensamos no fator social. E que eu também não pensava nisso, que realmente acontece muito. Eu posso te falar, ô Marcelo, que assim, eu, eu sou um defensor da família, tá? O pessoal que veio fazendo divórcio pode achar que eu quero separar todo mundo. Não, pelo contrário. E eu digo que assim, quando eu me formei, eu lembro que eu comentei assim com os amigos, falei, nossa, eu vou fazer tudo, menos divórcio. Os primeiros casos que apareceu para mim foi fazer um divórcio e era um divórcio do que hoje é o marido da minha irmã, meu cunhado. Ele já estava separado, tal, mas precisava resolver. Na verdade, ele já estava separado, precisava resolver só a questão de pensão alimentícia. Eu falei, nossa, eu não vou fazer. E eu fui. Quando a gente fez, deu tudo certo, tá? Eu lembro que terminou a audiência, ele ficou muito feliz, minha irmã ficou muito feliz também. E aí eu mudei a minha linha de raciocínio. Por quê?
Se eu não tivesse ajudado eles, a minha irmã não estaria feliz, o meu cunhado não estaria feliz, ou eles têm os filhos deles em conjunto, tem mais o filho do primeiro casamento, que é também nota 10, é advogado também. E assim, hoje eu vejo, é necessário o trabalho do advogado dentro do divórcio. Porque às vezes você já tem uma família constituída, uma segunda família constituída, você já está vivendo, você quer ser feliz e está faltando a documentação. Quantas histórias eu ouço, olha, eu já tenho uma esposa, mas, poxa, eu preciso regularizar minha situação. A gente faz o divórcio, né? E aí a pessoa fala, eu já tô marcando meu casamento. E aí a gente fica bastante feliz, porque a pessoa tem o direito de ser feliz. Se não for com a primeira esposa, vai ser com a segunda ou com a terceira, mas a pessoa tem direito de ser feliz, com certeza. Verdade. Nesse caso, também veio, né, pegando o gancho do nível social, do que acontece assim a nível Brasil, é, em termos de mapa, né, em termos de localização, como o doutor trabalha com esse divórcio, esse projeto de divórcio rápido, né, e também divulga muito nas redes sociais, através de estratégia digital. O senhor consegue enxergar aí, consegue detectar em qual área do Brasil hoje que tem mais divórcio assim que o senhor atende? Dá. Quanto maior a cidade, lógico que pelo volume, mas quanto maior a cidade, eu vejo que mais rápido tem o divórcio. O pessoal do interior fica mais tempo casado. Acho que até pela formação, por É, tudo. O pessoal verdade. de capitais e de cidades maiores, vamos pegar São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, os divórcios são mais rápidos. Falando em data do casamento civil para a data da entrada com o divórcio. Eu acho que o ritmo de vida ou o número de pessoas que o homem ou que a mulher conhece acaba facilitando, e o pessoal também das capitais tem mais acesso à informação, Verdade. ainda tem isso. É. Então eu posso te falar isso, quanto maior a cidade, menor o tempo do casamento, vamos falar assim. Eu acho que eu ouvi também alguém falar uma época que cidades relativamente assim praianas também tem uma incidência maior de divórcio. Cidades praieiras, cidades que recebem muitos enfim, turistas, enfim. Obviamente essas cidades são muito badaladas, né? A gente não, assim, eu não tô falando que ah, existe, a maioria dos divórcios são feitos por causa de traição, né? Porque tem questão também que, enfim, os dois têm em comum acordo, não precisa ter traição para ter um divórcio, né? Mas eu já ouvi falar isso também, em questão de traição. Ou Olha, de cidades não, eu badaladas. concordo com você. Eu acredito que pela exposição ser maior, a pessoa ter mais contato com outras pessoas, isso acaba fazendo ela conhecer e se interessar por outras pessoas. Mas você falou num caso, num ponto que eu acho interessante. Qual que é a maior causa do divórcio? A maior causa de divórcio não é a traição. Todo mundo acha que é traição. Ah, o cara pegou a mulher pegou o cara. Não é. O maior índice de divórcio é a falta de dinheiro. A Hum, gente brinca, né? A gente não, mas existe o ditado que fala: faltou o dinheiro, o amor vai embora. E assim, eu vejo porque eu sempre tento entender dos meus clientes qual o motivo do divórcio. Quando fala em adultério, eu já falo: olha, eu não preciso saber de nada, porque eu não posso pôr no papel. Nós somos proibidos de pôr no papel o motivo do divórcio. A não ser nesse caso, que eu tentei anulação, a gente precisa falar. Eu estou defendendo, né, o direito aí, principalmente da mulher que foi enganada. Mas num divórcio normal, o homem traiu a mulher ou a mulher traiu o homem. Você não põe no papel. Você só coloca assim: os requerentes não têm mais interesse de manter o convívio social. Ponto. E às vezes o homem ou a mulher fala assim: mas eu quero que coloque. Não pode colocar o motivo. Pode se divorciar da outra pessoa. Mas o sentimento de vingança, de devolver na mesma moeda, às vezes a pessoa quer que o advogado coloque no papel. Isso não é correto. Você não quer viver com outra pessoa, vai cada um para um lado e tchau. Mas colocar no papel o motivo, não. Até só para pegar um gancho, tá? Acontece muito após divórcio, que é um dos assuntos também que o nosso escritório trabalha, e provavelmente nós vamos começar a fazer a nossa parceria juntos. Próximo assunto são os crimes virtuais. Então, só pegando esse gancho,
separou o marido e a esposa. Primeira coisa que vai nas redes sociais, colocar lá como solteiro É, e meter o pau na verdade. pessoa que separou. Eu falo que tudo tem que ter um filtro, tem que ter um cuidado, né? Mas quando a pessoa extrapola, tá dando é, o spoiler aí. Se, por exemplo, você foi caluniado, injuriado, sofreu bullying, sofreu ameaça, sofreu injúria racial, racismo, qualquer tipo de crime pelas redes sociais. E tem a prova, você tem a mensagem, você tem a foto, você tem o vídeo. Hoje é muito simples de você resolver isso. Hoje, o cliente pega essa foto ou essa mensagem, aí lógico, o nosso escritório ensina, mas isso transforma-se em prova, prova que não pode ser contestada, porque é um documento feito em cartório, chama-se ata notarial como meio de prova. Nós juntamos esse documento e nós podemos entrar com uma ação de danos morais e danos materiais. Então a pessoa que xinga tem que saber que a internet grava para sempre. Hoje você falou, nós estamos aqui no podcast. Ah, eu não quero, eu vou deletar. Eu deletei, mas o mundo inteiro tem esse podcast gravado. Verdade. E hoje, inclusive, tem algumas empresas, eu uso, tem uma empresa que ela busca mensagens apagadas. Hum. Eu te xinguei e apaguei a mensagem. Você consegue voltar essa mensagem e entrar com uma ação contra mim. Então, interessante, né? A gente estava falando de divórcio, mudando um pouco de assunto, mas eu vejo hoje como um grande filão para o futuro, até para outros advogados. Crimes virtuais, eu acho que vão dominar o cenário do jurídico nos próximos anos. Sim, com certeza, com certeza. Ah, é um gancho aí, né, interessante e, consequentemente, uma outra área do direito, o qual o senhor também, né, já está inserido. E falando em questão virtual, né, é, tanto no divórcio online quanto nos crimes virtuais, o qual o senhor representa e atende esse nicho, o poder da internet está aí tanto para ajudar em caso de divórcio online, que é um processo rápido, e problemas relacionados à internet, né, que aí já é uma outra área, que é o caso de atrapalhar pessoas, né? Então, por exemplo, eu vejo muitos e muitos casos aí por ter diversos alunos que já são inseridos na internet, né? E eu venho desse meio digital e eu vejo histórias assim meio que absurdas de um estelionatário clonar um cartão, clonar cheques e a vítima ter vários problemas por longos anos por não conseguir provar de fato que não é aquela pessoa. Então, o digital tanto resolve problemas quanto também atrapalha. E você tem que correr atrás de provas meio que materiais para desfazer um problema que você não fez, né? Então, esses sistemas aí, eu creio que irá também se aperfeiçoar e tal, para resolver esse tipo de problemas assim, né? Com certeza. Eu, falando em vários processos que a gente faz, nesse caso, crimes bancários acontece muito, né? Da pessoa abrir uma conta, não sabe se como arrumar uma foto lá do RG do CPF. O aposentado cai muito nesse golpe. Às vezes fez um empréstimo, realmente fez um empréstimo, mas sabe-se lá como o funcionário da empresa passou isso para alguém, abriu uma outra conta que fez outro empréstimo, a hora que o aposentado vai ver, está descontando da aposentadoria dele lá metade do valor. Ele provar que não foi ele que fez aquilo, mas o documento é dele. Ah, mas a assinatura digital. Realmente, tem muito caminho para a gente percorrer. Só que eu também vejo assim, o digital, a pessoa que faz a coisa errada também deixa rastros, né? O IP, a localização. Então, eu falo do caso na prática que eu vi, caiu um empréstimo da cidade do Rio de Janeiro e o cliente era de Marília. Você não foi no Rio de Janeiro fazer um empréstimo, já tá na cara que isso é um golpe. Então, tem como, né? Lógico, você tem a documentação de você provar. Mas eu vejo assim, daqui para frente é um caminho sem volta. Eu falo dentro do meu mundo, que é o mundo jurídico. O advogado que não souber hoje trabalhar com redes sociais, eu sou um exemplo, eu até conheci o Marcelo, eu não tinha Facebook, Instagram, não tinha o hábito de falar. Eu gostava sempre de resolver os problemas, mas eu vejo que o advogado que não tiver inserido dentro do digital, ele está fora do mercado de trabalho. O pessoal que está se formando hoje,
Acho importante, nem sei se existe isso na grade curricular, mas deveria ter um direito digital, não sei se existe ou não, porque a pessoa tem que sair da faculdade hoje já sabendo trabalhar com as redes sociais, para o escritório dela ter o número de clientes que ela deseja. Infelizmente, né, eu sou até suspeito em falar, eu trabalhei em faculdade durante 10 anos, né, na parte de tecnologia, porém, a gente tem que estudar diversas, né, áreas dentro do trabalho. Era uma faculdade chamada FTC, né, Faculdade de Tecnologia e Ciência, e a gente estudava, obviamente, as grades também, olhava, e também estudei em escola, em faculdade federal, mas, e até hoje, né, todas as grades aí, principalmente da área do direito, administração, até administração, não tem, até onde eu sei, né, não existem essas grades aí que direciona a esse tipo de profissional para trilhar um caminho digital, exceto as faculdades de marketing que já estão sendo inseridas grade de marketing digital e tudo bem. Mas as tradicionais ainda é um grande problema aí para quem é formando e se virar após a formação. Marcelo, eu falo dentro do direito que, assim, eu acho que o último ramo que vai aceitar a tecnologia é o direito. Sempre dou um exemplo que, assim, eu vejo que são muito poucos advogados que querem a inovação. Eu acho que isso é fantástico. Eu defendo 110%. Ser tudo digitalizado, tudo informatizado, todo mundo vai ter acesso ao que é verdadeiro, você não Sim. precisa de intermediários. Mas eu vejo que o direito, para você ter uma ideia, isso a gente já conversava disso há 20 anos atrás. 24 anos atrás, quando eu me formei. Eu achava um absurdo advogado ter que usar terno e gravata. Por exemplo, eu poderia ter vindo de terno e gravata aqui. Cara, eu tô imprudente. Hoje ainda tá gostoso, mas é uma cidade que bate 40 graus direto. O terno e gravata, ele foi trazido da Europa porque lá era frio. A gravata era para o homem não passar frio no pescoço. Aqui é respeito, é notoriedade. O cara que usa terno e gravata, ele é importante. Ele é mais inteligente, ele é mais sabido. Sou totalmente contra isso. Por quê? Você tem que ser capaz pelo que você é, não pelo que você veste, lógico. Sim. Mas o direito, se você não tiver trajado, você não faz uma audiência. Eu posso estar com a melhor camisa, da melhor marca. Se eu não tiver com o meu terno e com a gravata, falo que já aconteceu comigo, tá? Eu fui fazer audiência fora de Marília e esqueci o meu terno. Não sabia, mas todo fórum tem um terno assim emprestado. Peguei um terno, o defunto era maior, o terno era maior que eu, só para poder Imagino. fazer audiência. Então, assim, qual a lógica de você passar calor dentro de uma audiência, mas você tem que estar de terno e gravata? Se você vê em São Paulo, nos tribunais, até há pouco tempo atrás, mulher não podia usar calça. Era aquela saia abaixo do joelho, mas mulher usar calça era proibido. Hoje, se você for ver o juiz que vai fazer lá o júri, ele tem que usar aquela toga. Eu respeito, mas eu acho que a gente precisava se modernizar. Sabe, a gente está em 2024, indo para 2025, usando roupa de 1800. Tanto que eu falo, o direito só se modernizou por causa da pandemia. A pandemia foi trágica, ninguém gostaria, mas a pandemia trouxe a revolução que o direito precisava. Porque senão a gente ainda estaria fazendo as petições, levando no balcão do fórum, esperando um carimbo para poder ir embora, para voltar dali 2, 3 meses para ver se o processo foi para o juiz. Agora é tudo digitalizado. O juiz, pra você ter uma ideia, eu tenho um amigo que é juiz, o juiz despacha da casa dele. Ele vai muito pouco no fórum fazer audiência, ele faz audiência virtual da casa dele. Olha que facilidade, o cara tá com a família dele no conforto. Ele não tá trabalhando menos, ele trabalha mais. Vocês que trabalham com tecnologia, eu acredito que hoje Demais. você, na frente do seu notebook, você trabalha 10, 12, 14 horas por dia. Se você fosse físico, você trabalharia suas 8 horas e ia embora para É. casa. Trabalha muito mais. A minha média de trabalho são 14 horas por dia. Entre 14 e 15 horas. É isso aí mesmo. Complicado, hein? E sobre, eh, enfim, toda a parte digital e de atualização, ela é sempre bem-vinda, né? Os problemas, as atualizações geralmente, né, as grandes invenções também vêm por algum tipo de problema, né? Para resolver aqueles problemas. E a pandemia, infelizmente, que veio, resolveu também alguns problemas, mas, enfim, já passou e vamos em frente.
Falando é, em direito virtual, né? A gente vê recentemente, eu já vi recentemente agora também, alguns casos de vazar fotos, vazar vídeos, principalmente íntimos, assim. Isso é um problema bem recorrente aí. E alguns softwares até bem mais atualizados estão conseguindo invadir celulares, invadir computadores com mais facilidades. E isso também, hoje, né, a tecnologia do bem também está ajudando bastante aí a parte policial, né? Então, esse agressor, esse cara se torna um agressor, né? Se torna um bandido, assim, da sociedade. Quais são os problemas que ele pode Ó, vir vamos a lá. resolver? Eu costumo dizer que a tecnologia faz novos criminosos, né? Hoje, um criminoso, ele tem 14, 15 anos de idade, de bermuda, chinelo, e ele tira a aposentadoria, ele tira dinheiro de banco, é um menino ou uma menina de 14, 15 anos que já nasceu dentro do mundo digital, diferente do meu caso, que já sou mais velho, né? Mas hoje a moçada já nasce com o celular na mão, né? Então Verdade. fica fácil. O que eu vejo assim, ó, Marcelo, a tecnologia, para quem tem essa facilidade, é para o bem e é para o mal. Tanto para as inovações que vão mudar a sociedade, como para o crime que vai trazer o benefício próprio. Mas eu vejo que a parte de segurança, o pessoal que mexe com TI aí, que mexe com segurança, vejo que também tem uma evolução, tem um desenvolvimento tão grande que a pessoa até comete o crime, mas ela vai ser pega. E aí, respondendo a sua pergunta, o que que acontece? Nosso código penal é ultrapassado. Nosso código penal está aí, né, já fazendo 100 anos. Não tem muita punição para crime virtual. Então, o que que os delegados, no caso, quando vai para uma delegacia, um crime desse, eles tentam enquadrar como um crime comum. Então, por exemplo, o desvio de dinheiro pela internet. Não tem nada físico, mas é o furto. Como se fosse o furto do ladrão que pulou o muro, entrou na casa da pessoa, levou as coisas e foi embora. Até só para exemplificar, muita gente não sabe a diferença de furto e roubo. A Uhum. diferença é o emprego da violência. Né? Então, o cara me roubou. Você estava junto, então ele te ameaçou? Não, então foi furto. Força. Senão é roubo. Mas só para falar, então o que, que os delegados fazem hoje? Eles tentam enquadrar dentro do nosso ordenamento existente. Então o que, que é preciso? É preciso modernizar. Mas não se. Qualquer tipo de criminoso hoje, crime virtual, qualquer um que seja, ameaça, injúria, calúnia, exposição de fotos, transferência indevida de dinheiro, qualquer desses crimes consegue se vincular no nosso código atual, Código Penal, e a pessoa vai ser penalizada. Tá? Então, assim, não adianta falar, não, mas está cometendo um crime novo, ainda não tem a punição. Não, a punição vem, dá para se fazer. Eu não sei se o pessoal tem conhecimento disso, mas já existe dentro das polícias os setores especializados no digital. Já tem a polícia digital em vários estados específicas para pegar. Vocês podem ver aí na televisão que vira e mexe tem, olha, foi feito uma busca ontem ou hoje mesmo eu vi na televisão que era contra crimes de pedofilia aqui na nossa região. Então, o criminoso tá achando que ninguém tá vendo ele. Mas da mesma forma que ele é inteligente, sabe fazer as coisas erradas, também tem o pessoal do bem que tá fazendo. Então, a punição existe, a punição é severa, se eu posso te falar, e é aquele negócio, o crime não compensa, né? No começo a pessoa pode achar que tá ganhando vantagem, mas na hora que for pega, vai responder e em muitos casos vai ficar presa. Verdade. Bem recente aí, né, o problema do Rio Grande do Sul. Nós tivemos um caso de um menino, né, eu não vou chamar de criança, mas uma pessoa de 16 anos desviou 3, 4 milhões pedindo, né, veiculando anúncios através do tráfego pago, que é uma especialidade muito boa, que é usada para o bem também, mas ele fez um clone da página de uma empresa chamada Vaquinha Online, né? Ah, que é famosa. E estampou o Pix lá pedindo ajuda para o Rio Grande do Sul, né? E levou 3 milhões e, se eu não me engano, foi 4 milhões. Foram 4 milhões. E aí o Fantástico fez essa reportagem também, mas o cara tem 16 anos. Então, para ele,
Ainda, mesmo sendo maior, não daria praticamente nada. Ainda sendo 16 anos, sendo menor, e hoje já tá solto, ele já tá por aí passeando e dando palestra ainda. Você falou desse caso em Bauru, saiu também na televisão. Menino de 14 anos burlou o sistema do INSS, estava recebendo aposentadoria de um monte de gente. Só que o que ele fez? Ele não comprou, ele não pegou dinheiro, fazia compra. Morava ele e a avó. Começou a chegar tênis, começou a chegar tudo que você imagina, e a avó chamou a polícia. Pô, tem alguma coisa de errada. Foram investigar um moleque sozinho do quarto dele, de 14 anos. E ele ainda foi inteligente que ele não mexeu com isso. Só que ele comprou tudo que ele quis. Tudo que ele via na internet ele comprava. E assim, só para você ver aonde vai, ô Marcelo. Eu fiz um divórcio de um pastor de São Paulo, capital. Ele me passou, ele falou: eu preciso que você me ajude a resolver um problema. Vamos lá. Um fiel colocou o Pix dele na porta da igreja, no lugar do Pix da igreja. Esse é Cara, perigoso. e assim, ele falou pra mim que como eles não viam todo dia, pegou um final de semana inteiro no Pix do cidadão. Ele levantou acho que 14 mil reais em 3, 4 dias. E aí ele queria cobrar, e o cara falou, meu amigo, tá precisando, levou, tá. Você provar, é o Pix do cara, vamos, entra com a ação, tudo. No fim ele não entrou com a ação. Entrar com a ação. Mas ó a inteligência do cidadão. O cara colou o Pix dele na entrada da igreja e recebeu as doações. Nesse caso, se configura um crime virtual, não, né? É um crime virtual na verdade, não foi desvio de dinheiro, né? A pessoa foi fazer uma doação para a igreja e fez uma doação para ele. Fica até difícil de configurar. Que é um crime, mas ele não desviou dinheiro de ninguém, vamos falar assim. Cara, junta a expertise com o jeitinho brasileiro. Se fosse para fazer o bem, não fazia, né? Mas Pois é. para fazer coisa ruim. Pois é. Nós estamos falando aqui até pelo primeiro bloco de bate-papo, né? Só para dar uma reforçada para quem ainda está assistindo, a especialidade do doutor José é divórcio em 24 horas, tá? Nós não falamos esse termo aqui amplamente, mas você que, né, está nos assistindo e tem algum conhecido e tá passando por esse problema, a especialidade do doutor é divórcio em 24 horas, que é um processo hoje muito rápido, né? E de dar entrada e tal. Com 3 dias aí você já pode mudar o seu status aí do Facebook e das redes sociais, né, doutor? Na hora que você quiser, a gente entra nesse assunto. Uhum. Eu passo aí como que a gente pode fazer e hoje é muito prático. Hoje a gente consegue fazer sim o divórcio em 24 horas. Lógico, atendendo alguns requisitos, mas dá para se fazer sim. Dá para se fazer, isso aí. Então, sobre essa questão de divórcio, na verdade, sim, o divórcio em 24 horas e o direito digital são particularidades diferentes, né? E, assim, hoje, qual o maior problema, assim, os maiores casos em relação, exceto vazar fotos e vídeos que a gente já comentou, tem algum outro crime, assim, que o senhor enxerga que está crescendo muito e tal? O senhor já pegou outros casos assim? Olha, o que está crescendo demais é o abuso da pessoa que está do lado de cada tela. Então, só para te dar um exemplo, eu falei dos crimes virtuais. Eu fiz uma pesquisa e, assim, é coisa de mais de 1000% as denúncias cresceram e todo ano que a gente faz a pesquisa, subiu de novo, mais 900, mais 800, mais 1000%. Então tá subindo demais. Então o que é isso? A pessoa tá do lado, tá no computador dela e ela acha que ela não vai ser pega. Ela fala as maiores barbaridades. Então, o que eu vejo assim, que vai crescer nos próximos anos é exatamente isso. Crimes virtuais cometidos por pessoas que não têm noção de que ela tem que ter o filtro, ela não pode falar o que ela quer. Então, eu vou te dar exemplos, tá? Que já aconteceu, eu já peguei pra gente fazer as ações. Injúria racial.
Só falar assim, crime de racismo, errado. Racismo é contra a raça. Injúria racial é contra a pessoa. Uhum. Então, a gente vê muito na televisão. Aquele preto, aquele... Você pode usar a palavra preto como um elogio, mas você pode usar num termo pejorativo. Então, quando a pessoa quer xingar, é como eu digo, a pessoa acha que não vai dar nada. Por quê? Porque ela está sentada no computador dela, na casa dela, isso não dá nada. Então, olha, injúria racial, homofobia, os crimes contra a pessoa, independente da escolha sexual da pessoa, ela tem que ser respeitada. E a gente vê muito isso, mas muito na internet, as pessoas sendo avacalhadas, as pessoas sendo xingadas por causa da orientação sexual. Então, se eu puder falar para você o que vão ser os próximos processos na justiça, muito crime virtual. A pessoa que comete o crime, xingar, de maltratar a pessoa, porque ela acha que pelo computador dela não vai dar nada. Eu já vejo no meu escritório o número de ações que estão crescendo, e eu vejo no futuro próximo mesmo, no presente já. E hoje, como ele disse, né? Hoje, a pessoa que sofreu esse tipo de crime e tem a prova, seja uma foto, seja uma mensagem, seja um vídeo, ela consegue hoje transformar isso em prova, entrar com uma ação de danos morais ou danos materiais e ser ressarcida. E hoje os juízes estão pesando a mão. Hoje, para você ter uma ideia, uma ação simples de danos morais, danos materiais, não sai menos de R$ 40.000. Pesado, hein? Então, assim, a pessoa tem que se colocar no lugar de que se ela fizer a coisa errada, ela vai ser penalizada. Então, eu vejo que não é nem para o futuro, é para o presente. O maior número de casos que vão aparecer agora são esses. Os crimes virtuais por desrespeito. Eu não respeito a sua religião, eu não respeito a sua cor, eu não respeito o seu time, eu não respeito a sua forma de pensar. Na política agora é o que mais tem. Verdade. E eu dei um outro Google aqui, e veio diversos assuntos aqui que se enquadram dentro da questão de crimes virtuais, por exemplo, plágio, né? Plágio se enquadra também dentro do processo de crime virtual, né? Pode ser plágio de diversas formas, né, doutor? Música, livros. Hoje, com a inteligência artificial, você sabe mais do que eu. Eu consigo pegar seu rosto, a sua voz e falar o que você não disse, né? Sim. Isso está sendo usado nas campanhas políticas, foi usado lá nos Estados Unidos e o pessoal hoje tem muito medo de ser usado aqui no Brasil também. Mas o plágio é isso, você copiar uma música, você copiar um texto, Hoje você consegue escrever livros sem escrever uma linha, você consegue publicar uma música, né, escrever, compor uma música com a inteligência artificial. Então, esse plágio, eu também vejo como, sim, é um crime virtual, você pode ter certeza que vai estar como um dos mais... os casos mais procurados para a justiça daqui para frente. A gente, assim, né, graças a Deus, por um bom tempo, nós construímos uma história e hoje temos uma agência digital e já rodamos, né, muito, principalmente em cima da plataforma do Facebook, que é Facebook Ads, que contempla Facebook, Instagram, WhatsApp, enfim. Nós, nossa agência, nós somos autorizados pelo Facebook hoje a rodar política, né? Algum gestor de tráfego, alguma agência que vai rodar um anúncio político, de fato, tem que fazer um cadastro prévio, o meu CPF, o meu título, o meu RG fica atrelado àquela função que a gente vai rodar aquele anúncio político, porque se tiver algum problema, você é responsável. A gente é corresponsável. Então, assim, as ferramentas hoje, né, as Big Techs, principalmente a Meta, estão abrindo os olhos ainda cada dia mais para isso, né? Essa questão de plágio, essa questão de fake news e tudo, né? Enfim, então essas Big Techs estão fechando o cerco e cadastrando, certificando cada vez mais. Então, antes de começar o processo político, nós corremos atrás e fizemos nosso cadastro, sabe? Porque para evitar justamente essa questão de plágio de inteligência artificial com o nome de político aqui, político lá. Porque saiu esse tipo de problema aqui, plágio, alguém citando fake news com um candidato tal. Aí o Facebook sabe quem fez a campanha porque já está tudo atrelado lá.
Então, né, estão abrindo os olhos para isso também, mediante até o cenário dos Estados Unidos, tal, que é a política mais forte que tem, né, a nível mundial. E principalmente, falando em campanhas, falando em otimização de campanha, todo esse processo aí que a gente trabalha, toda época de política, principalmente as políticas dos Estados Unidos, interferem diretamente ah, no algoritmo das plataformas, sabe? Para evitar justamente esse tipo de problema, né? Mas ainda bem que estão abrindo os olhos para isso e facilitando a vida de todos os lados aí, né? Então, é o seguinte, doutor. Comece, por gentileza, a deixar suas redes sociais também, tá? É, obviamente, site, rede social e número para contato, né? WhatsApp também. Quem, primeiro, está precisando de uma ajuda aí, de uma assessoria e de resolver a questão de divórcios, né? E depois, sobre, obviamente, eu acredito que são os mesmos contatos, né? Sobre problemas de crimes virtuais. Bom, vamos lá. Hoje, a pessoa nos encontra através do site, ou Facebook, ou Instagram, Doutor Divórcio. doutordivórcio.com.br o site, Doutor Divórcio no Facebook e Instagram. WhatsApp, né? Conversar diretamente comigo é o 14 99128 7116. Então, mesmo que a pessoa entrar nas redes sociais, vai ser direcionada para esse WhatsApp, conversa diretamente comigo. Respondendo a sua pergunta do divórcio 24 horas, Sim. né? Como que funciona? O casal quer se divorciar, não pode demorar, precisa refazer a documentação. Acontece muito, o pessoal está precisando financiar uma casa, mas não pode estar com o nome de casado, precisa de uma resolução rápida. Se for amigável, não pode ter briga, tá? Tem que ser amigável. Não tiver filhos menores de 18 anos. Então, ou não tem filhos, ou os filhos já são crescidos, já são maiores de 18. Nós pegamos a documentação, levamos direto no cartório, o cartório faz o divórcio. Eu posso levar meus documentos direto no cartório? Pode, porque tem que ser feito através de um advogado. Você consegue ir no cartório, tirar informações sobre preço. Cada estado tem um preço, então consultar o seu estado. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, paga R$ 560 de taxas. Se você for no Paraná, é 260. Então, uma boa diferença. Mas a pessoa, com a documentação em mãos, que é muito simples, RG, CPF, comprovante de endereço e certidão de casamento. Só. O cartório agenda uma chamada de vídeo com o advogado do casal, por isso que é obrigado o advogado. A pessoa faz a assinatura digital pelo e-notariado, que é pelo celular, e em 24 horas ela sai com a certidão de divórcio, que a gente chama de averbação. É muito simples. É hoje o tipo de divórcio mais buscado para a pessoa que não quer ter o trabalho, quer se divorciar. Eu quero segunda-feira estar divorciado, vamos fazer esse divórcio. Mas e se eu tiver filhos menores? Uma vírgula. Se você tiver filhos menores ou se a outra parte não quiser assinar, aí a gente faz via judicial. Mas hoje mesmo via judicial. A média de um divórcio é de 30 a 45 dias. Também não é nada demorado. Perto dos divórcios que demoravam anos. Um ano, hein? Então, hoje, com 30, 45 dias, se for um cartório muito cheio de processo, máximo 60 dias você está divorciado. Então, dá para se fazer, é bem tranquilo. Não tem burocracia, é isso que eu gosto. Levou a documentação, pagou a taxa, sai com a averbação na mão. É bem tranquilo. Tranquilo. E outra coisa, doutor, tem pessoas que já estão se arrastando aí na justiça por um bom tempo, né? Pessoas que ainda não tiveram esse conhecimento, não consultaram nenhum advogado. Esse casal que está com o processo lá na justiça em andamento, ele também pode entrar em contato com o senhor, com o escritório do senhor, e aí o senhor, como é que faz esse processo? Isso, a gente chama isso de migração. A gente migra o processo físico para o digital. Eu pego o processo dessa pessoa, assumo como advogado, a gente paralisa o processo físico e começa o processo digital. Eu digitalizo as principais peças, que é coisa simples de fazer, e aí a gente entra também nessa fase, de se resolver tudo em 30, 45 dias, porque o processo digital é rápido. O processo físico dentro do fórum, ele tem várias etapas para serem cumpridas. E no digital, elas foram todas suprimidas, porque a leitura do juiz já termina com várias etapas que o cartório tinha que fazer. Acontece muito, eu dei entrada no meu divórcio já faz 1 ano e meio, já faz 2 anos, não sai. Sai. Transforma ele para o digital, assume o processo
vai com o processo até o final. Show de bola. Aí, pessoal, é o seguinte, ó, solução para quem, né, obviamente está com esse processo aí parado, já tem bom tempo rodando aí na mão da justiça, na justiça física, né? Entre em contato, nós vamos deixar todos os contatos aqui abaixo, tá? Na descrição do vídeo. Não se esqueça também, se inscreva no canal e dá essa força, dá esse like aí, comentem também, tá? Mas assim, o contato do doutor, né, do escritório do doutor, está aqui embaixo. As redes sociais e o site também, tá? 2 soluções aqui já foi apresentadas, né? Sobre o divórcio 24 horas, para quem precisa, obviamente, para quem não tem filhos menores, né, doutor? Ou se o seu filho já tiver, os seus filhos já tiverem assim uns 18 anos, tá tranquilo. Tranquilo. E nesse caso, para quem, como eu já falei, processo na justiça aí. Vamos começar encaminhar aqui, né, para finalizar, doutor, mas eu queria só tocar nesse ponto em relação à questão do digital. O que foi que o digital em si ajudou o processo aí do senhor em de fato estar veiculando anúncios, está aparecendo aí a nível Brasil? Como é que o senhor destaca e o que é que o senhor fala sobre isso? Marcelo, eu posso falar que dentro do meu ramo, que é o direito de família, hoje o assunto divórcio, eu me coloco como um dos sites que mais tem acesso e mais tem clientes. Graças a Deus, graças ao nosso trabalho. E o digital, eu costumo brincar, ele é melhor do que qualquer endereço físico. Se eu estivesse na Avenida Paulista, em São Paulo, eu não teria os clientes que eu tenho hoje. Então, hoje eu tenho divórcios em todos os estados. Eu tenho divórcios Estados Unidos, México, Europa, Japão, porque a gente faz divórcio em qualquer lugar do mundo. Desde que a pessoa tenha casado no Brasil, ou se ela casou fora, a gente consegue também fazer a documentação para ela ter validade aqui. Então, mesmo que a pessoa, olha, eu casei no Brasil e estou em Portugal, tem muito brasileiro em Portugal, nos Estados Unidos, na Europa, faz o divórcio da mesma forma. Então, o digital, ele abriu um mundo de possibilidades. Eu posso falar que tive um escritório de advocacia tradicional até a pandemia. Com a pandemia, eu falei, pá, e agora? O que a gente vai fazer? Como que a gente vai sobreviver? E aí apareceu a ideia de advogar pela internet. Como não eram muitos assuntos que eram liberados, que a pandemia, né, não deixava, a gente hoje tem qualquer tipo de direito do trabalho, direito penal, direito tributário, mas antes não, antes começou só com poucos assuntos. E um dos assuntos que surgiu foi o direito de família. Então, hoje, divórcio, cobrança de pensão alimentícia, investigação de paternidade, regulação de guardas, a gente faz tudo pela internet. 90%, 99% dos meus clientes eu não conheço pessoalmente, às vezes só por uma chamada de vídeo. Então, o digital abriu um mundo. Vamos falar assim, eu tinha 10 clientes, o digital me trouxe 30, mas porque esse foi o meu limite de investimento. Porque se eu tivesse investido mais, como eu acredito que seja o futuro nosso, através das nossas parcerias, esse 30 vai virar 50, esse 50 vai virar 100, e eu vejo que não tem fim. Verdade. E eu fico assim até abismado, doutor. Assim como existem empresas, né, que ainda não abriram os olhos para o digital, que ainda não abriram os olhos para o processo de digitalização, de pelo menos criar uma rede social, também existem diversos profissionais liberais que precisam repensar sobre isso, né? Tem profissionais liberais que não têm sequer um Instagram ainda e nem pensam em ter, né? Porque, obviamente, já tem um círculo de amigos que levam alguns clientes e conseguem atender uma demanda, mas essas pessoas têm que lembrar que é o seguinte: todos os seus concorrentes estão começando a anunciar no tráfego pago, estão criando suas estruturas de site, criando suas estruturas de bot, né, de robô de atendimento. Isso é muito importante. Então, a gente vem desenvolvendo um trabalho para diversas personalidades aí que não pensavam, né, para esse mundo, que hoje já enxerga totalmente diferente. A gente
como agência também, até eu como professor fico até feliz em ter atendido também a demanda do senhor no digital, né? E que também é um caso importante para a gente. E fica sempre essa questão para essas empresas e esses profissionais liberais aí abrirem os olhos e partir de vez, porque assim como você falou, não é mais o futuro, né? É o presente. Marcelo, se você me permite, eu gosto muito de números, eu sempre coloco nas minhas Sim, planilhas. E eu posso te falar que, do dia que nós começamos a parceria, com os primeiros 30 dias, e isso não é propaganda enganosa não, mas é propaganda porque a gente tem que falar de quem faz bem feito. claro, obrigado. Os primeiros 30 dias, eu tripliquei o meu número de clientes. É lógico que se você triplica o número de clientes, você, teoricamente, triplica o seu faturamento, triplica o número de fechamentos também. Sim, sim, obviamente. E o que eu percebi? Eu não aumentei minha estrutura. Só precisei da ajuda para, da forma correta, existir no mundo digital. Porque não adianta entrar no mundo digital sem conhecer. Pois é. E isso eu descobri através do curso, através da mentoria. Eu falo, quem puder, quem gostar, já indico sim, porque para mim resolveu. Mas eu posso falar que eu tô engatinhando ainda. Se eu tiver a oportunidade daqui a um ano estar conversando com você de novo, eu vou te falar em números o que mudou em um ano. Por quê? Nos primeiros 30 dias eu percebi isso. Eu tripliquei meu número de clientes. Então a minha possibilidade triplicou. Só que nos melhores dias, que eu sempre falo para você, Sim, né, que a gente sim. via lá, eu consegui triplicar o que eu já tinha triplicado. Então, ó a matemática aí. Exponencial. Se eu fazia 10, eu fui para 30. Se eu fiz 30, eu conseguiria fazer 90. Só que é lógico, eu teria que manter essa média. Era o que eu sempre falava, eu preciso manter minha média essa semana aqui. Só que, tendo a propaganda certa, feita da forma correta, colocando lá os anúncios, né, que a gente faz pelo Meta, pela página também, né, pelo site, Sim. eu vejo que você consegue colocar uma meta e atingir essa meta. Isso é o que eu mais gostei no digital e o que eu mais gostei da nossa parceria e da sua mentoria. Porque eu estipulei uma meta e eu não imaginava atingir ela com 30 dias. Então aí eu falei, nossa, esse negócio dá certo. Muito bom. E agora o que eu programo? O que eu quero para 2025? Nós estamos em outubro. Quero ajeitar o meu escritório, outubro, novembro e dezembro, para em 2025 tá buscando segunda triplicação que eu te Pois falei, é, pois é. né? Que vão ter outros advogados, vai ter outros parceiros para poder me ajudar, com certeza, porque eu não vou dar conta de fazer sozinho. Mas, por exemplo, eu estou dando esse exemplo em números, falando em divórcio. Eu tenho outros assuntos que você sabe que a gente vai fazer a parceria, provavelmente a gente também estende essa parceria para outros advogados, né, que gostem, como os crimes virtuais. Eu nem comentei aqui, mas, por exemplo, existem vários e vários direitos que você também resolve em 24 horas, que é o que eu gosto de fazer. Por exemplo, um casal que vive junto há 20 anos e não é casado. Faz uma união estável. União estável te dá todos os direitos na aposentadoria, nos bens. Então, muita coisa você resolve só tendo conhecimento. Verdade. Né? Um casal homoafetivo, um casal homossexual, tá Uhum. junto há 10, 20 anos e tal. Faz contrato de união estável em cartório em 24 horas. Por quê? Se um dos dois falece, tem direito à herança, tem direito à aposentadoria. O casal que faz isso tem direito à adoção de crianças. Então, assim, são vários direitos que provavelmente a gente estenda aí esse ano de 2025. Tem muita gente que não conhece. Quantos casais a gente conhece que moram junto há 20 anos, 30 anos? Falece, a pessoa fica sem a aposentadoria do outro, porque não tem um documento. É um papelzinho que não foi feito no cartório. Então, com esse conhecimento, a gente vai ajudar muita gente. E eu acho que o meu lema no escritório é esse: o direito ao alcance de todos. E é isso. O dinheiro é consequência, ficar conhecido é consequência, mas o principal é a gente poder ajudar o outro. Esse eu acho que é a missão do advogado. O advogado é o intermediário, né? Para quem gosta, né? O termo advogado é isso, Verdade. né? Então, acho que esse é o papel. Show de bola. A gente realmente fica muito feliz, né? Em atender. Eu já falei aqui, vou repetir. Ficamos muito felizes em atender a demanda do senhor. Esse processo que nós temos como empresa, como agência,
de rodar o Brasil ensinando presencialmente é um trabalho muito árduo, sabe? Eu, principalmente, né, que fico na ponta aqui dando aula e tal, fico longe da família muito tempo, mas a gente consegue resolver problemas e resolver, dar, assim, uma ascensão em carreiras e de pessoas de empresas, né? Nesse caso, ah, da, dessa jornada digital, dessa jornada de ampliação de clientes do escritório do senhor, eu fico muito feliz, né, e grato. E tem uma coisa até para adiantar. É só o começo, né? Porque a gente que pensa e vai estudando novas estratégias, vão surgindo, obviamente, novas ferramentas, como eu já até adiantei para o senhor, o segundo passo agora já é um processo bem importante, que a gente chama de nutrição de leads, né? Nutrir aqueles leads, ter capacidade maior de atendimento através das ferramentas, né? E de novas funcionalidades de anúncios diferentes e posicionamento diferentes também. Com certeza, quem está inserido no processo, e o senhor está inserido nisso, só tem a ganhar e crescer cada dia mais a capacidade de atendimento e de trazer mais clientes para a base. Então, com certeza vai dar muito certo e tem muita coisa boa para acontecer ainda. Então, desde já, muito obrigado também pela confiança, né? Primeiro, por participar do curso, depois para entrar para o processo de mentoria e assessoria. E com certeza vai continuar dando certo. Marcelo, eu que tenho que agradecer a parceria, a amizade, que eu te considero meu amigo hoje. E assim, futuro é isso, futuro é infinito. E hoje eu tenho certeza, o meu escritório de advocacia, ele tem um caminho e o caminho é junto com a sua empresa. Então, mais uma vez eu reforço, agradeço a parceria, indico para quem puder, além de fazer as aulas com o Marcelo, que para quem não tem muita noção assim de Facebook, Instagram, foi muito bom, mas a parte de mentoria eu achei assim interessante, um método fácil, linguagem fácil, muito bom. Mesmo para quem é já um advogado aí de quase 50 anos, consegue. Então, quem é mais novo tem muito mais facilidade. Mas Show de estamos junto, bola. cara. Agradeço. Muito obrigado mesmo. Nós vamos encaminhar aqui para as considerações finais, tá? E desde já, adiantar também que eu já tenho um projeto de tráfego para advogados. Nós fizemos uma turma no mês passado, doutor, piloto, né? Uma turma fechada. Eu fui convidado por um parceiro daqui de Presidente Prudente, né? Fui convidado pela empresa dele a dar essa aula aqui para um grupo de advogados que, né, foi contratado. E eu fiz essa aula, foi validado. E já no segundo módulo vai ser aberto, né? E foi muito bacana também. Já tivemos até alunos de lá de Marília também. Uma advogada na área de aposentados. INSS. Isso. Então, tivemos alunos lá e já temos resultados dela também, através do curso. Ela ficou muito feliz. Então, já é um outro projeto muito interessante que a gente já vai abrir a nível Brasil também futuramente, né? Mas eu e nosso amigo Rogério Alessio, daqui de Presidente Prudente, inclusive é o fundador daqui, da Inova Prudente, né? Dessa fundação. Então, queria deixar aqui as considerações finais, né? Para o senhor passar para o pessoal aí. E desde já, muito obrigado. Agradecer também a família do senhor que está aqui presente nos bastidores. Muito obrigado também pela presença. E é isso aí, doutor. Muito obrigado mesmo. Marcelo, eu agradeço o convite. Quando precisar é só chamar. Precisando da gente em Marília também é só chamar. E assim, eu acredito, como eu te disse, daqui um ano a gente vai voltar a se falar. Se você me permitir, a gente vai voltar. Show, Porque claro. aí nós vamos com Claro. certeza mostrar que a gente projetou hoje, a gente alcançou. E acredito que a gente vai ter alcançado muito mais. Sabe? Eu sou entusiasta da tecnologia e falo dentro do meu ramo, dentro do direito, transformou realmente a minha advocacia. Hoje eu consigo advogar com a ajuda dos profissionais, né, da sua equipe, mas assim, é só agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a todos. O que precisarem, conte comigo através aí do meu telefone, das minhas redes sociais.
Qualquer tipo de dúvida, qualquer esclarecimento, eu estou à disposição. Show de bola. Pessoal, vamos encerrar por aqui. Queria agradecer a todos vocês que estão assistindo também nesse momento. Não esqueçam, sigam os nossos canais, as redes sociais também, né, do doutor e site estarão aqui embaixo, tá? Sigam também as redes sociais dele. E vocês que estão precisando desses serviços, já sabem, o profissional aqui vai resolver aí suas questões, tá? Então, desde já, pessoal, forte abraço. Vamos ficando por aqui e agradeço a nosso Deus e a todos vocês também que estão acompanhando. Forte abraço e até mais.